Olá! Vamos fazer as correções de português, apostila 4, a partir da página 28. A página 28 e a página 29 é um texto que você deverá ler, ok? Eu vou compartilhar, porém não faremos a leitura agora, porque agora é correções. Antes da correção, você deverá ler, dá uma olhada. Um fio de amizade. Por que será que a história tem esse nome, um fio de amizade? Você deve ler, ok? Se você não ler, você não vai conseguir responder pergunta nenhuma. É muito bacana. É uma narrativa poética onde tem rimas. Você vai ver bem legal a história, a amizade entre duas crianças. Eu não vou contar porque você lê, tá bom? E aí, você deve contar o seguinte: a quantidade de frases que tem, ok? Frases e a quantidade de estrofes. O que são estrofes? Cada uma dessas partes, deixa eu marcar aqui para você, ó, uma estrofe, tá vendo? Ó, cada uma das partes em que está dividido esse poema, ó, você vai contando quantas estrofes tem, ó, 2 estrofes, quantos poemas tem e quantos versos. O que é um verso? Ó? Verso é isso aqui, ó, tá vendo? Um verso, 2 versos, ok? Isso será importante na hora de você responder as perguntas que vêm a seguir, ok? Lembrando que você deve ler, começa na página 28, a história continua na página 29. Gente, você vai amar a história. Leia, ó. Continua aqui na página 29 e nós vamos para as correções, tá bom? Leia em voz alta para algum adulto ouvir, tá bom? Lembra disso. Toda leitura que tiver, deixa eu voltar aqui para te lembrar. Toda leitura que tiver, você lê em voz alta para algum adulto ouvir. Lê perto da mamãe trabalhando, perto do papai, alguém para te ouvir. Não responde nada se você não fez a leitura, tá bom? É muito importante isso que a Pro está falando. Vamos lá para o primeiro exercício. Leve o fio de barbante até a janela de Manuela e descubra qual é a finalidade do texto. Aqui nós temos vários cordões a um fio, né? Da janela da Manuela. Já sabe que a Manuela é uma personagem do texto, se você leu. E aí, qual dessas 4 janelas é a finalidade do texto? Você deve seguir o fio e você vai descobrir que será a janela laranja, aqui, amarela, laranja. O que essa janela ela fala? Dá uma olhada aí para você ver. Ela conta história de forma poética, a história de amizade entre 2 crianças, percebeu? Quem são as crianças? A Manuela e o Bruno. Se você leu, você vai saber, né, que eles se tornaram amigos, como que eles se tornaram amigos, a história vai falando. E aí nós vamos para a pergunta 19. Pergunta 19 fala o seguinte: como Manuela e Bruno se comunicavam? Gente, Manuela e Bruno, cada um estava na sua casa, lembra disso? E aí eles se conversavam por sistema de um fio que tinha um barbante, e o Bruno, ele inventou roldanas. Roldanas são rodinhas para fazer com que aquele barbante tivesse movimento. E aí chegava até a casa da Manuela recados, desenhos, mensagens, e a Manuela devolvia para o Bruno também. Assim eles estabeleceram uma amizade à distância, através desse fio. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Manuela e Bruno se comunicavam por um sistema de roldanas. Roldanas são rodinhas, tá? Roldanas feito com fio de barbante. Você viu que essa história, gente, ela tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Cada criança na sua casa. Você que mora em prédio sabe que tem muitos vizinhos, talvez, que você nem conheça, né? Porque tem tantos moradores no prédio. E as 2 crianças fizeram uma amizade sincera através de um fio, escrevendo mensagens, desenhos, um se comunicando com o outro todos os dias, mesmo à distância, sem ter um contato físico. Daí nós vamos à pergunta 20. Pergunta 20 fala assim: leia os trechos abaixo como se o personagem estivesse falando sozinho. Então, olha só, você vai ler esses trechos aqui, sabe quando você está conversando com você mesmo? É isso que você vai fazer, como que a pessoa estivesse pensando. Então, aí nós temos aqui, ó. Essa daqui é a Manuela. Na verdade, esse daqui é o Bruno, não a Manuela. Primeiro é o Bruno. Está falando assim, ó, ele tem um livro na mão. Será a sua lição ou um livro de ficção?
uma história de aventura ou uma pesquisa para a escola? E aqui ela pensando, eu nunca vi um parque, um clube, será que ele tem bicicleta? Será bailarina? Tímida, quieta? Ou tipo aventureira, perguntadeira, atleta? Quem era que lia livro é a Manuela. Quem andava no parque era o Bruno, tá bom? Então, aqui o texto deixa bem claro isso. E aqui começa. Agora converse com a turma a respeito de cada personagem, pense como seria. Não tem como você conversar com a turma, mas você pode pensar como será que era a voz deles, o gesto que eles faziam na hora que estavam pensando. Às vezes você não fica pensando, né, fazendo gesto. Qual a postura que eles tinham, a expressão facial. Leia fazendo tudo isso, um tom de voz, uma expressão, tá bom? Vamos lá. Exercício 21. Explique qual é a super invenção de Bruno. Nossa, o Bruno ele foi super criativo para estabelecer uma amizade. Foi ou não foi? A super invenção, ele criou um sistema de roldanas. Para quê? Usando fio para que a mensagem que ele queria que chegasse na vizinha do outro prédio chegasse. Então, ele foi super criativo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Bruno, ele cria um sistema. Deixa eu arrumar aqui, ó. Bruno, ele cria um sistema de roldanas usando fios. Vou colocar aqui, ó, fios de barbante que serve como meio de comunicação. Na verdade, gente, eles não podiam abrir a janela e ficar gritando para falar com o outro, que não ia nem dar para ouvir, né? E aí, através desse fio, é um sistema de comunicação, bilhetes, desenhos, mensagens, eles podiam compartilhar através desse fio. Então, foi uma invenção super criativa aí do Bruno, né? Ouça a próxima página. Lembre que você está num vídeo. Se você não acabou, dá uma pausa, termina a sua correção, tá bom? Que isso é só um vídeo, dá para você parar o momento que você quiser para fazer suas anotações, tá bom? Não deixe incompleto, é só dar uma pausa. Exercício 22, está falando assim. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Como você imagina Bruno e Manuela? Escreva a característica desses personagens que podem ser compreendidas a partir do texto. Bom, nós vamos escrever o que o texto fala dos dois, as características dos dois. Vamos começar com a Manuela. A Manuela, como que ela era? A Manuela era curiosa, não falava isso o texto? Ela era curiosa, ela era tímida, ela era feliz. Não era tudo isso que o texto falava? Sim. E como que o Bruno era? O Bruno era um pouco diferente, né? Bruno, como que o Bruno era? Bruno ele era desconfiado. Ele era, que mais que falava? Ele era alegre também, que criança é alegre, né? Ele era alegre, ele era esperto. E, acima de tudo, o que ele fez? Ele era criativo, porque ele inventou esse sistema aí de comunicação entre eles, né? E aqui está falando. O texto, Um Fio de Amizade, é um poema narrativo, porque ele conta uma história usando a forma poética. Então, lembra, gente, narração é uma história, porém não é uma história comum, é uma história poética, porque está escrito em estrofes, tem rimas. Aqui tem um lembrete, lembre-se que cada verso é uma linha do poema e a estrofe corresponde a um conjunto de versos. Agora, eu mostrei no início desse vídeo a quantidade de versos que tinha, a quantidade de estrofe, eu pedi para você contar. Cada linha que tem é um verso, então é só você voltar lá na página do texto e contar quantas linhas escritas que tem. Você vai ver que são 54 versos que tem, tá? Se você colocou outro número, confere. E a quantidade de estrofes que tem? Bom, esse texto ele tem 12 estrofes. Conta lá, ok? Aqui está falando. Agora explique em que lugar acontece a história. Bom, gente, eles, cada um na sua casa, percebeu? Acontece na casa da Manuela, acontece na casa do Bruno. Então, vamos colocar aqui, ó. Eles não saíram de casa. Acontece nas casas de Manuela
e Bruno. Por isso que eu falei que podia ser uma história que aconteceu na pandemia, né? Pandemia você não pode sair, e aí? Fazendo amizade aí com os vizinhos de uma forma criativa, né? Então, Manuela e Bruno, ok? Vou erguer um pouquinho a folha, se precisar dar uma pausa, volta, ok? Tem que apagar para continuar. Vamos lá. Próximo exercício, exercício 25. Aqui está falando assim, observe a palavra fio em dois contextos diferentes. O primeiro é um livro, um fio de amizade, e o outro, amizade de Ana e João está por um fio. Gente, a palavra fio, ela tem o mesmo sentido nas duas situações? Você percebeu que não, né? Você consegue explicar qual que é a diferença entre as duas? O fio criado por Manuela e Bruno servia para quê, gente? Não era para um meio de comunicação entre os dois, aquele fio? E como o fio de barbante tem relação com a amizade das crianças? Quando fala assim, essa amizade está por um fio. Como que é um fio? Um fio não é fininho? Quer dizer que essa amizade, em qualquer momento, pode fazer o quê? Pode não ter mais amizade, né? Pode se romper. Então, é isso que quer dizer quando fala assim, está por um fio. É essas palavras que querem dizer, ok? Gente, leia a história de novo, se for preciso. É uma história muito legal, interessante, tá bom? Deixe seu livro preenchido, corrigido. Nós nos encontramos na nossa próxima correção. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.